Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar a nossa terceira unidade do quarto livro, onde continuaremos falando sobre a África. Vou deixar um vídeo para vocês complementando o assunto da unidade passada. E vamos aqui a falar sobre os aspectos econômicos do continente africano, que são bastante complicados. Ok, o desenvolvimento da economia africana ainda é muito baixo por causa das características que foram impostas a eles no período colonial, ok? Então a economia da África ainda sofre essa extorsão, esse roubo, esse saqueamento que foi feito durante o período que os europeus estavam colonizando e assim extraindo as suas riquezas do seu continente para abastecer a Europa. Tranquilo? Então, a economia desses países, em sua grande maioria, vai ser fundamentada no setor primário, ok? Já que grande parte da população econômica ativa está ligada ao extrativismo vegetal, mineral e agropecuária. É aquilo que eu venho falando para vocês. Países que sofrem com esse problema econômico, industrial, têm a tendência de serem predominantemente setores primários, ok? Países desenvolvidos, países ricos, eles têm uma indústria muito forte e desenvolvem tecnologia, principalmente tecnologia de ponta. Então tem um abismo entre Estados Unidos, um pedaço da Europa e o Japão, por exemplo, que já são bastante desenvolvidos e eles exportam um tipo de produto. Já esses outros países que não têm uma industrialização, eu coloco até o Brasil nisso, não tem uma industrialização decente ainda, né? Não tem uma economia sólida e principalmente vários países da África que sofreram tanto com isso, vão ser exportadores no setor primário, certo? Então vamos lá. O continente africano ele é muito rico em riqueza mineral, certo? Até por isso os europeus tiveram tanto interesse na África. Vários recursos minerais na África são muito valorizados, porque é fácil de encontrar, é uma terra muito rica, ok? E graças a isso, os europeus, nesse processo de colonização, fizeram a partilha da África. Partilha da África terá um vídeo na plataforma sobre isso, onde mostrará que o continente ele foi repartido como se fosse um bolo por todas as grandes potências europeias. Então aqui nós temos a francesa, a britânica, a alemã, portuguesa, espanhola, italiana, enfim. Todas as maiores potências do continente europeu repartiram a África como se fosse um bolo e assim eles exploraram esses países para retirar esses recursos naturais do continente africano. Ok? Vai ter uma atividade sobre isso aí. Então, dessa forma, o domínio dos povos europeus se expandiu pela África. Só que nesses países, alguns deles já desenvolvem atividades no setor de serviços, fato que demonstra as grandes desigualdades existentes no continente, principalmente quando a gente fala da África do Norte, né? Que temos duas Áfricas, falei isso na aula passada. Quando a gente fala sobre países que não têm uma atividade econômica voltada para o setor primário, então a gente já deduz que esses países já têm uma industrialização mais forte. Então, isso demonstra a desigualdade que existe entre vários países. Por exemplo, os países da África do Norte são muito mais desenvolvidos
do que os países da África subsaariana, ok? Por vários contextos históricos e também pela proximidade com a Europa e com a Ásia, o que facilita o seu comércio. Vamos lá. O setor primário que é tão forte no continente africano. Bom, antes da colonização, a agricultura lá na África ela era feita apenas para atender às necessidades da população. Então eles não produziam em excesso para vendas, abastecimento de comércio, essas coisas. Não, somente eles produziam aquilo que eles consumiam. O que mudou completamente quando os europeus chegaram. Nessa colonização sofreu uma grande transformação e essa agricultura agora passa a se tornar algo que vai abastecer o mercado europeu. Então, essa atividade agricultura, agrícola, agropecuária, tudo isso relacionado ao setor primário, vai ser uma grande parcela da população africana, já que, como eu falei na aula passada, grande parte desses países é predominantemente rural, ou seja, não é urbano, não é uma área urbanizada. Grande parte da população mora no campo e não nas grandes cidades, o que aumenta drasticamente essa produção na agricultura e na pecuária, que é o setor primário. Vamos lá, esse aqui é o gráfico onde mostra isso. Vocês veem no livro de vocês. A agricultura de subsistência, existem duas agriculturas que vocês estudaram no 7º ano. A agricultura de subsistência e a agricultura comercial, certo? A agricultura de subsistência é praticada em grande parte do continente. Que forma essa agricultura de subsistência é? Ela é uma agricultura para mantimento próprio, ok? Geralmente, essa agricultura de subsistência é o único meio de sobrevivência dessa população. E essa população que faz a agricultura de subsistência é a população familiar e uma população pobre, ok? Como que a gente identifica essa agricultura de subsistência? Pelas técnicas rudimentares, eu até grifei aqui para vocês. O que são essas técnicas rudimentares? É a falta de investimentos em técnicas agrícolas modernas. Essas técnicas agrícolas seriam irrigação mecanizada, né? Produtos pesticidas, sementes diferenciadas, um melhor uso do solo. Então você vai cuidar do solo bonitinho, deixar ele pronto, deixar ele mais fértil. Todas essas técnicas que fazem a produção ser muito maior, ok? E não é o que a gente vê aqui nessa foto. Aqui nós vemos algo bem interior mesmo, bem rudimentar, que são técnicas um pouco mais ultrapassadas, que é onde sem nenhum preparo, somente com conhecimento próprio que eles adquirem pela experiência, eles fazem o cultivo dessa terra. Também há vários problemas naturais, como a gente já estudou nas aulas passadas, que na África tem muito problema com a seca. Então isso impossibilita bastante o aumento da produção. Ok, vamos lá. Já a agricultura comercial, ela é desenvolvida pelas grandes propriedades, ok? Grandes fazendeiros, grandes mercados, essas coisas. E o abastecimento não é da população pobre, e sim do mercado externo, das grandes cidades ou de outros países. Esse tipo de produção agrícola utiliza tecnologia, por isso a gente vê a diferença entre a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. Vejam que são coisas completamente diferentes. Um sistema moderno de irrigação, esse solo é tratado, tem remédios, tem pesticidas,
Tem muitas coisas que nesse local não tem e nesse tem. Ok, vamos lá. Em relação à pecuária, o destaque é o pastoreiro nômade de cabras, bovinos e camelos, desculpem, praticado nas proximidades de áreas desérticas, que é a foto que vocês estão vendo aqui, em que o deslocamento é influenciado pelas condições climáticas local. O extrativismo, pessoal, é intensamente praticado na África, como eu já venho abordando para vocês, tanto mineral quanto vegetal. E tudo isso tem a ver com a extração, grande parte, de madeiras, e são bastante nobres, são bastante ricas lá na África. Claro que essa extração vai ser apenas para exportar, e tudo isso vai agravar muitos problemas ambientais, que é o que o Brasil vem enfrentando, por exemplo, como o desmatamento. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui o livro fala da riqueza dos recursos naturais que a África tem, que atraiu os europeus. Os africanos, eles têm um continente lindo, maravilhoso, onde vários recursos são encontrados em abundância em seu território. Entre eles, o petróleo, o ouro, prata, cobre, carvão mineral. Então, tudo isso, mesmo com séculos de exploração dos europeus extraindo tudo isso para eles conseguirem desenvolver sua economia, mesmo com tanto tempo de extração, a África ainda tem todos esses recursos dentro do seu território. É realmente uma terra bastante rica. Aqui nesse mapa vocês vão responder essas atividades. É só vocês lerem, por exemplo, África do Sul. Aí vocês vão encontrar a África do Sul no mapa e verem quais tipos de produto que está sendo comercializado. Se é ouro, se é ferro, entre outras coisas. Só vocês entrarem nesse mapa aqui e vocês verem onde que cada um dos países estão. Ou nesse mapa, ou algum no Google, ou no capítulo 2 também tem o mapa da África. Isso aí não é problema. As grandes reservas de petróleos que são encontradas lá no continente africano fazem com que esses países eles participem da OPEP, que é uma organização de petróleo que controla toda a extração e venda do petróleo no mundo inteiro. Só para vocês terem noção, os maiores produtores de petróleo do mundo, que são do Oriente Médio, Kuwait, Arábia Saudita, esses países árabes, os países africanos agora também fazem parte, graças à grande produção de petróleo que possuem em seu território. Bom, o setor secundário, pessoal, é muito fraco na África. Geralmente o setor secundário ele é mais forte na África do Norte. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Aqui, na África do Norte, onde eu fiz esse círculo. Isso acontece porque esse processo de industrialização, o setor secundário são as indústrias, aconteceu muito tarde, depois do processo de descolonização. A África, vários países da África foram se descolonizar no final do século passado, ok? Depois da Segunda Guerra Mundial, enfim, algo bastante recente. Tudo isso atrasou o desenvolvimento do país, e o desenvolvimento industrial não fica de fora. Então, isso é um fator que impossibilita o setor secundário de ser muito forte no continente africano. Outra coisa que atrapalha bastante também é a concorrência com os países que já têm uma industrialização mais forte. Aí nós temos os países mais ricos, como a Alemanha, Estados Unidos e Japão, os países que já estão se desenvolvendo, como o México e o Brasil, e os tigres asiáticos, que são lá na Ásia, que estudaremos ano que vem. Todos esses países, por já estarem mais colonizados,
eles saem na frente na concorrência. E isso deixa a África um pouquinho mais para trás, deixando eles dependentes de produtos industrializados dos outros países. Ok? O país mais industrializado do Egito, da África, é o Egito, ok? Como eu já mostrei na última aula, tem a maior concentração ali de pessoas, a área mais urbanizada, então o Egito ele vai ser o número 1 na África nessas questões, e as suas indústrias estão concentradas próximas ao Rio Nilo. Por quê? É importante as indústrias se concentrarem aonde tem recursos naturais. E o principal recurso natural que o humano tem, que o planeta Terra tem, é a água. Ok? Então, graças a isso, lembrando que as primeiras sociedades se desenvolveram ali no Rio Nilo, graças a esse fator que eu já expliquei também, então faz com que essa área, desde os tempos históricos, seja mais desenvolvida no comércio e nada mais justo que as indústrias se instalarem nessa região. Tranquilo? Então vamos lá. Outro país que se destaca também é a África do Sul. Se destaca em bens de produção siderúrgicas, metalúrgicas, químicas e de bens de consumo, que é têxtil e alimentícia. O setor terciário, que seria o comércio, prestação de serviço e o turismo, a atividade turística é bastante importante na economia tão fragilizada de vários desses países africanos, visto que na África tem muitas riquezas naturais, que é o que estou explicando para vocês, e riquezas históricas, como monumentos, praias, desertos, várias espécies de animais, que não é o que vocês estão vendo aqui na foto. Então, tudo isso faz o setor terciário ser bastante importante no continente africano no desenvolvimento de sua economia. Ok? Um país que está se destacando na África subsaariana é a África do Sul, que é onde tem a melhor infraestrutura no país. Tendo a maior infraestrutura, você vai conseguir atrair melhores condições de vida, por consequência, mais turistas ao seu país, certo? Outros países vêm se destacando, como Moçambique, que vem criando infraestrutura e abrindo o seu capital para os países de fora. E esses países, dentre esses dois aqui, eles vêm se destacando em desenvolver os setores mais básicos, como comunicação, transporte, transmissão de energia, abastecimento de água, que é complicado porque essas regiões, muitas delas são desérticas. Então, tudo isso faz com que a economia desses países tenha uma crescente muito forte. Para finalizar, o comércio internacional da África vem crescendo bastante graças à aproximação da China, ok? A China tem interesse em extrair o petróleo da África. Em contrapartida, eles têm feito alguns investimentos, mas não se enganem, não são bonzinhos. Eles fazem algum investimento na África somente para ter uma facilidade maior em importar esse petróleo e alguns recursos minerais. Ok, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Vejam os outros vídeos da plataforma e respondam as atividades que nós nos encontraremos no nosso período da tarde. Ok? Abraço e até mais.